Ora, viva, boa tarde. Olá, sim que nos acompanha. Seja bem-vindo, porque já está no ar o nosso programa Filtro Zero. É o programa que retrata assuntos sociais e polêmicas sobre a vida dos famosos. Chegamos assim com essa energia positiva para também lhe transmitir. Dizer que hoje o programa está com uma pitada especial. Porque temos aqui uma convidada de milhões. Aquela que quando chega a causa, de um jeito ou do outro você aprende. É professora, escritora, é tanta coisa para uma só pessoa, né? Ele é uma pessoa multifacetada, inspiradora, não tem como. Pista dada, não é? Aham. Mantenha-te aí deste lado para não perder nenhum detalhe desta conversa, que por sinal será agradável e inspiradora. Mas antes, não é? De entrarmos para a conversa e darmos boas-vindas à nossa convidada de luxo. Para si que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-te já, comente, partilhe, mande temas sugestivos e, é claro, ative o sininho de notificações, porque só assim poderá ficar por dentro de toda a programação da TV Jovial. E a linha mais jovem do país ainda tem as nossas páginas do Facebook, Instagram e TikTok. Faça parte desta grande família que é a TV Jovial, a linha mais jovem do país. Desde já agradecer pela preferência. Está no momento certo, no canal certo, na hora certa, com as pessoas certas. Está tudo certo consigo, ok? Hein? Está tudo certo. Mantenha-te aí deste lado, porque a conversa hoje promete. Agora sim vamos dar boas-vindas à nossa convidada. Ela que é reverenciada pelo seu trabalho literário infantil e juvenil. E muito mais. Ela defende a cultura angolana com todas as garras. Ela sim é uma angolana de raiz. Para vocês melhor, a doutora Canguimbo Ananás. Boa tarde, seja bem-vinda. Olha, boa tarde. Naturalmente, todos aqueles que têm estado a acompanhar o programa via WhatsApp, naturalmente, outras redes sociais. Primeiramente, eu quero agradecer, portanto, a lembrança, não é? E também o convite para que eu possa aqui estar também com a minha voz. E, naturalmente, como referenciou bem, sou muito angolana, eu amo o meu país, amo a minha pátria. E assim sendo, eu tenho responsabilidade social. Assim. Responsabilidade social porque eu venho de uma família numerosa, pai, mãe, irmãos e avó, e todos os princípios e valores recebi-os no seio da família. Independentemente da traquinice, como qualquer menina, como qualquer menino, mas sempre pautei para estar bem, e ser bem referenciada no bairro, na escola, esteja onde eu estiver, procuro levar sempre a minha doação de amor, de carinho, solidariedade e, acima de tudo, espírito de partilha. Que bom, que bom. Obrigada a nós por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-la aqui no programa. E dizer que a doutora já é uma Rija. Agora, por sentar no sofá mais famoso de Angola, a pessoa piorou. Então, tá tudo bem com a doutora? Como é que anda a vida da doutora? É em família? Como é que tá a vida da doutora? Olha, eu gostava de dizer que, pronto, na vida nem tudo vai bem, mas faz parte. Exato. E se temos quedas também, é para que nós possamos ganhar endurance, ter força, cair, levantar e naturalmente nunca desistir. Como qualquer jovem, eu também fui mãe muito cedo. Exato. É verdade, com 5 filhos, eu tenho estado a falar. Um deles faleceu devido a uma situação dramática que nós vivemos hoje no nosso país, é a questão da toxicodependência. Independentemente dessa situação, também dei a minha mão a vários jovens, tal como na grelha e tantos outros, mas dizer aqui a senhora apresentadora que verdadeiramente eu nunca desisti. Nunca. Independentemente das circunstâncias, eu sempre ergui a minha cabeça e digo, eu posso, porque ninguém vai fazer por mim. Exatamente. Se eu recebi esses inputs no seio da família, e por que não? Licenciei, naturalmente. Sim. A doutora acabou de dizer que teve filhos muito cedo. Com que idade, mais ou menos? 17 a fazer 18. Meu Deus, conseguiu conciliar a vontade de vencer na vida com a maternidade? Mas aí gostava de falar da minha família.
a minha família foi o maior suporte. É, veja que mesmo eu grávida, eu estudava, não é? E eu e o pai dos meus filhos éramos colegas no liceu. Eu estou a falar do Namibe, Namibe. mas a minha mãe era Da uma... terra natal. É verdade. Da terra natal da É doutora. verdade. E então a minha mãe sempre incutiu-nos o valor de estudo. Estudo, A sim. minha mãe não teve muitas possibilidades, ela era uma lavadeira, mas o meu pai já era um funcionário aduaneiro com 4ª classe, que também posso vos dizer que formatou a minha mãe. E naquela altura a 4ª classe era... Certo, Certo. certo. Tanto mais que a minha mãe ainda foi para a alfabetização e tinha sempre aquele cuidado até nos deveres, tinha muito cuidado a pronunciar. Ela não sabia ler nem escrever, mas o meu pai, posso assim dizer que doou muito, investiu na minha mãe. E nós vimos hoje, né, temos algum problema de quando a gente se ama, se o parceiro não tem ou a parceira não tem, do ponto de vista daquilo que é a sua superação. Exato. Acadêmica, profissional. Então, se as pessoas se amam, então vamos nos abraçar, vamos levar este projeto a bom porto. E eu acredito que sim, que nós podemos, sem vaidades, sem sensacionalismo. As oportunidades que eu tive, nem todas as pessoas tiveram. E temos sempre que levar em conta o fulano gostava de... Quais foram essas oportunidades, doutora? Que nem todas, não, porque eu fiz um autoinvestimento independentemente dos filhos. Eu pensei num autoinvestimento. Boa. É, claro. Quer espiritual, profissional, acadêmico, cultural, social e político. Claro, senhora. Porque é um ponto muito importante, porque há quem quando já é mãe, não é, numa idade que não é aceitável, deixa tudo para trás, aí ela se dedica somente ao fracasso. Ah, já sou mãe, que adianta? Não foi o caso da doutora. Mas dizer aqui, querida, que nós temos é que fazer introspeção, independentemente da idade. Eu tenho estado a dizer, acho que nós falávamos... Introspeção é importante. É muito importante, porque nós temos que falar de si para si. Eu tenho que me conhecer. Exato. Eu tenho que saber quais são as minhas valências. E disse uma coisa, eu tive um suporte, sim, da minha família. Eu cresci num bairro periférico, onde as minhas amigas eram conhecidas na casa do meu pai. E não só elas, como o pai, a mãe, o avô. Então tínhamos essa relação enorme de afeto. Qual foi este bairro, doutora Canguimbo? Forte Santa Rita, um moceque bonito. Lá na Namibe. Namibe, onde eu brincava de cueca. É verdade, aí os mamilos de fora, todas inocentes. E brincávamos aí, jogávamos a bola. Eu tive a paralisia infantil aos 2 anos. E dizer-vos que houve uma preocupação muito grande sim, por parte da minha família, porque eu andava, caía. E aí também gratificar o avô Canguimbo, que é o pai da minha mãe. Avô eu me lembro que o avô levava uma lavra. E então dizer que, do ponto de vista daquilo que eu sou como mulher, e na escola onde eu estudei, na escola missionária de Nossa Senhora de Fátima, os professores... Moçambiques. Os professores sempre viram em mim talento. Porque eu começo a cantar aos 7 anos. Uau! Por causa da igreja. E porque nós tínhamos aulas de canto coral também. Eu estou lembrada que a Madre Duque, já nas aulas de canto coral, a Madre separava-nos. E primeira voz, segunda voz, terceira voz, vai para aqui. E a doutora já cantava aos 7 aninhos. Já cantava e muito bem, uma voz de roxinol. Lembra-se ainda de um trechinho aqui para apresentar com os nossos telespectadores? Um pouquinho só, doutora Canguimbo. Aos teus nossos internautas fiquem atentos. Quando a tarde declina, fatigados no mesmo labor. Pronto. São músicas que... Terra. É verdade, ainda outra. Terra de beleza, Moçambiques, terra caridosa, Moçambiques. Muitas músicas, Estrela d'Alva. E nós fazíamos a segunda voz. Já nasceu. A outra também cantava. Já nasceu
a estrela d'alva já não canta, já não canta o roxinol. Oh, saudade. Uau, uau. Então, claro, nós viemos dessa família também. Lindo, lindo. Graças a Deus, com essa riqueza espiritual. Sim. Os meus pais eram católicos e eram catequistas também. Em 1939, se não estou equivocada, a primeira missa na cidade do Namibe foi realizada em casa dos meus pais. E por vezes eu sinto, porque os historiadores devem fazer pesquisa. Exatamente. E até hoje tem lá um altar que a minha mãe e meu pai davam catequese e orientavam as famílias também. A doutora nasceu mesmo lá, lá em Namibe, né? Como é que é? Quando é que vem parar para aqui, para Luanda? Conta-nos essa trajetória toda até fazer as coisas aqui darem certo. Como é que foi? Claro, eu nasci naturalmente no Namibe em função das situações que nós vivemos da guerra, não é? Da invasão, quer dos sul-africanos, quer da UNITA também. Eu não falo aqui para repontar nada, somos todos irmãos. Sim, não é repontar. Nós, muito jovens, da JMPLA, nós viemos para aqui da Luanda e fomos um grupo. Vou lhe contar uma coisa. Quando o meu pai se apercebeu que muita gente estava a ir para o porto e apanhar o barco Adidas, que era dos portugueses que estavam a sair embora, o meu pai dizia, olha, não saiam daqui. Não saiam daqui, é melhor aqui estarem e as coisas vão mudar, vão mudar. Mas nós já tínhamos aquela potência de sair, era um grupo de jovens com pessoas adultas. Eu digo-lhe que vim com uma roupinha no corpo. Lá do Namibe para cá. Claro. Isso com que idade, mais ou menos? Eu acho que devia ter 16 ou 17 anos, se não estou equivocada. Mas a doutora Canguimbo já foi mesmo truta desde muito cedo. Já tinha aqueles... Sim, sempre a dizer assim, a liderança... Isso foi antes de fazer o FICO ou depois? O meu pai e a minha mãe não eram apologistas pelo EFICO. Oh, não eram. Não, porque o meu pai já tinha uma mentalidade muito avançada. Avançada, sim. Já tinha a quarta classe naquela claro, altura. Claro, e então dizer que o meu pai influenciou tanto a minha mãe, mas dizer que quando houvesse as minhas amigas, as minhas colegas da turma fizeram EFICO. E nós íamos lá, depois havia aqui uma ratoeira que elas faziam, convidava para ir ao rio, depois jogavam areia e agarravam a pessoa, ia já ali para casa onde ficavam várias meninas durante um tempo, pronto, naquela fase da puberdade. E eu também digo, é uma recordação que eu trago, muita nostalgia mesmo, muita nostalgia dos cânticos também, de matar um boi e nós comermos ali, o boi assado ali nas brasas. Muito lindo, tudo muito lindo. Sim, tem muito a ver com as nossas tradições, mas veja que, tendo em conta também a assimilação da colonização, podemos aqui rimar, da coisificação do homem. Do homem, sim. Então, todo o processo. Esse processo também, digamos nós, que foi muito difícil. Mas o importante é que as minhas amigas passaram por EFICO, hoje são mulheres, digamos assim, que dão cartas no mercado, estão formadas, estão casadas ou descasadas, mas são mulheres com muito ímpeto e defendem, na verdade, os seus valores os seus valores culturais, sim. Culturais, sim. É o mais importante. Sim. E depois, quando a doutora Canguimbo chegou cá a Luanda, isto aos 17 anos, como é que tudo começou? Naquela altura, a doutora já estava inserida na universidade, já pensava em ser psicóloga, ou depois em treinar, para a literatura, ou nem por isso? Ou veio só assim, eu vou tentar lá em Luanda? Como eu dizia há bem pouco tempo, que a minha mãe sempre fez filantropia ao meu pai. Eu já venho de uma família que sempre doou o seu afeto, o seu carinho. Estou lembrada que havia um senhor português, um grande pedreiro, que ele vivia, parece, na cidade, foi parar para o Moseque. E o meu pai e a minha mãe albergaram um senhor e foi ele que fez a nossa cozinha, que fez 2 quartos, que fez também a casa de banho, que fez o
o tanque. Então, é algo também que depois, eu digo sempre, nós somos produto da nossa socialização. Sim. Quando o pai e a mãe têm boa Boa conduta, conduta, sim, isso não também tem como. reflete-se na vida dos Na vida dos filhos, É exatamente, verdade. é Então, importante. sim, os meus pais, a nível do bairro de Forte Santa Rita, era uma referência mesmo, não é? Que o governo de Angola, pronto, dedicou-lhe uma escola, Antônio da Conceição Ananás, pelos seus feitos. Então, o bem-fazer faz parte da minha personalidade. É tudo quanto os meus pais incutiram aos seus filhos, com todos os defeitos que nós possamos ver. Mas se eu olho para a minha família, uma família regrada, olho para os sobrinhos, olho para as irmãs, mas não há famílias perfeitas no mundo, já dizia o Papa, cada família é uma família, mas nós continuamos a levar grandemente o legado dos meus pais, do avô Canguimbo. Veja que eu, aos 11 anos, e a minha amiga Anita, se me estiver a ouvir, ela dizia, tu já gostava de escrever poemas, escrevias na coxa, escrevias no braço. Eu disse, já. É verdade. Então, e como nas madres nós tínhamos aquelas festividades, por exemplo, o Natal, que eu marco toda a minha vida, daquelas canções, aqueles cânticos tão bonitos. Em Belém nasceu o menino Jesus, na manjedoura. E então, quer dizer, tudo isso influenciou grandemente e para que eu pudesse dizer poesia nas festividades da cidade e não só. E então, aí dizer-vos que também sabe que Namibe é uma cidade, digamos assim, de areias movediças, que tem formato de seios. Seios de deserto. Namibe tem Velvicha, tem Cacto. O primeiro, em 2002. Sim. Foi, pronto, os catos, a Velvicha, as areias movediças. O fato de ser o fato de ser lá da província de Namibe influenciou muito na escolha daquilo que é a literatura infanto-juvenil ou infantil. Quando a doutora influencia muito, eu vejo assim nos livros que influenciou de uma certa forma. Influencia, sabe por quê? Porque o meio faz o homem faz o meio. Exatamente. Eu digo o seguinte, quer queiramos, quer não, nós somos produto de tudo quanto ouvimos, de tudo quanto vimos, e entra para o coração. E então, qualquer escritor, não é verdade, de facto, ou poeta, é produto daquilo que ele sente. E em função do seu sentimento, ele tem esse desconecta, não é verdade, a escrita em função do ambiente de amores, desamores, encantos, desencantos, cheiros da terra, a chuva, o céu, as estrelas. Exatamente. Toda essa envolvência também dos cantares dos nossos mais velhos, das histórias que eles contavam, penso que influencia positivamente naquilo que eu faço e naturalmente todos os escritores também, porque nós somos produto das fontes orais. E é através das fontes orais que nós também transportamos lá para, sim. E nós, os nossos mais velhos, já nos chamavam a atenção na maneira de ser, na maneira de estar, a maneira de vestir. Eu, quando vim a Luanda, as pessoas diziam, tu veste assim, parece uma madre, tu veste assim, não sei o quê. E havia assim mesmo um conflitozinho, que rapaz, que é rapariga. Sofreu bullying ainda por cima. Mas é fruto da educação que tive. Fruto, porque eu nunca usei roupa, digamos assim, muito vulgares, né? Mas e as madres, nesse quesito, chamava sempre a atenção que o nosso corpo é templo. Amanhã, quando te casares, quem tem que ver o teu corpo é o teu marido. Com certeza. Hoje o mundo abriu-se também para a cibernética e outras coisas. Nós temos, porque não é a exibição do nosso corpo, não. Exato. Mas eu ser e estar, a capacidade que eu tenho e outras mulheres têm, e homens também, para poder transmitir. Até porque é muito linda, não é? O corpo aí só está a fazer companhia ao rosto. Então, quando saiu de Namibe para aqui, quais foram os primeiros passos que a doutora Canguimbo deu para
a sua carreira como psicóloga, não é? E escritora? Eu já trazia alguns escritos. Eu trazia porque eu cresci no meio onde quase todas nós tínhamos muita capacidade de memorização. Exato, já tinha escritores na família? Então, eu digo com o meu pai e a minha mãe, porque o meu pai dizia o seguinte: quem tem força luta com uma árvore ou com as ondas do mar. Não é verdade? E a minha mãe também dizia o seguinte: a água lava tudo, só não lava a má língua. Então, há adágios, há coisas Gostei. que... Sim, porque há pessoas que são faladoras, não é verdade? Há quem fale, mas nós tiramos proveito dela. Exatamente. E há quem está a falar também vir. Exatamente. Isso também chega a ser patológico, né? Nós temos que medir até quando é que eu já falei, até quando que eu já impactei, e agora também é importante que eu pare, não é? Então, eu trago grandemente... Os passos mais importantes que a doutora tomou quando chegou aqui em Luanda, quais foram? É isso que eu estou aqui já a falar. Sim. Eu, como trazia a minha poesia, eu fui dando aí, mas eu participei de um programa de rádio. Quem fazia parte era o Dr. Sebastião Lino. Ok, naquela altura. Naquela altura, que é poesia à madrugada ou poesia à noite. E então, fruto de toda essa envolvência de pessoas, não só estudei no Zinga Band, os professores também de língua portuguesa, a professora Fausta de Sá, o professor Alfredo, o professor Edmundo, que eu guardo, ele já nos influenciava positivamente para que nós fôssemos a União de Escritores Angolanos. Ok, primeiro que a doutora Canguimbo estudou psicologia. E depois onde é que surge essa ideia de engrenar para o mundo do literário? Infantil juvenil, hein? É muito também, importante. Né? Hoje... Esta ideia, como é que surgiu? Mas é fruto, como eu já havia dito, é fruto do meio. O meio faz o homem e o homem faz o meio. Não teve dificuldade de sair da psicologia para a literatura? Quase que são duas coisas assim. Não, né? Ela está casada. Casam, sim, ok. Então foi fácil para a doutora. Hoje por hoje, enquanto literata, não é? Porque era tronco comum. Colegas aqui, eu agradeço a todos os colegas, doutor Cambolo, Zola e André e tantos outros também. Havia colegas que eram de linguística e outros de literatura. Então, dizer que também a minha formação enquanto mestre em literatura deu-me essa grandeza de hoje ler e reler os poemas, de Agostinho Neto, de todos aqueles que são os cânones da literatura, e também das mulheres, que era Maria Eugênia, que era Cremilda. A doutora inspirou-se também alguém, não é? Acredito que já fez aqui menção, o doutor Antônio Agostinho Neto. Mas eu já trazia isso da escola onde eu estudei. Da escola, sim, mas tem alguém verdade. Assim que inspirou? Mas dizer que também tive contactos muito cedo com obras de Antônio Agostinho Neto e também do mais velho Anhenga Chito, que eu guardo, uma pessoa de muito respeito, muito amor, muito carinho, várias vezes chorava. Eu gosto muito da obra do eu não consigo... O Mestre da Moda? Não, Manana. Manana, okay. Manana, eu leio, eu gosto desta obra. Claro, é importante o que diz agora, quando diz que quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa, mas é saber como ler, é se ler e reler, entrar para a profundeza, e a literatura leva-nos para aí, em que circunstância é com Agostinho Neto, Antônio Jacinto, Antônio Cardoso, Anhenga Chito, Manuel Rui, Jofe Rocha, Pepe Tela, Maria Eugênia, todas essas mulheres e homens que na verdade se dedicaram muito à revolução que fizeram, em que circunstância, está a perceber? O que é que eles sentiam naquele momento? Então a literatura leva-nos aí também para a desconstrução desse trabalho todo literário, dos grandes cânones da literatura, não só na poesia, como também romance e outras também. Nós sabemos que usamos também muito a fábula. A fábula, sim. Onde as crianças... onde os animais falam como se fossem pessoas. Mas aí está, cada livro infantil tem sempre um pendor educativo. Eu já quis saber, por que a escolha, doutora, hein? Da literatura infantil e infanto-juvenil, porque essa escolha. Olha, tem muito a ver com o meio, volto a reiterar, porque quando eu tenho estado a dizer... Ou depois de ter o bebê, sentiu aquela
Eu já escrevi antes de ter o bebê. Já escrevi, ok. Eu já escrevi antes de ter o bebê. Mas é mais fácil escrever para crianças em relação a adultos? Eu gostava de saber isso. Eu diria que não é fácil. Uhum. Não é fácil, porque nós temos que ter essa responsabilidade quando nós escrevemos para a criança. Sim, a responsabilidade é maior. Claro, é maior, porque nós temos é que levar a criança para aquele mundo da fantasia, em que nós, por exemplo, vamos falar sobre os frutos, não é? Frutos, sim. E eu tenho estado a dizer que é sempre juntar a prática, a teoria à prática. O que interessa eu falar das maçãs, falar da gajaja, falar do mirangolo e outros frutos silvestres, mas eu não levar a criança a ver. Então, eu sou produto do campo, eu conheço as coisas porque os meus avós levavam para lá, o meu avô levava-me. Então, é preciso viver também. Não é escrever só por escrever, porque tem a ver com as ilustrações. Vamos ver a fauna. Os animais, sim. O leão, o olongo, a pacaça, a palanca negra, digamos assim, as fendas da tudavala, o atocota. Quer dizer, é preciso viver. Para escrever, porque não basta só escrever. E reitero, que é questão de nós ouvirmos, não é? Vermos e vai logo para o coração. Sim, porque... E aí fica gravado no subconsciente. Porque nos livros da doutora Canguimbo você consegue sentir, não é só uma escrita, é o sentimento. Tu a ler, você consegue sentir, uau, ela escreveu com sentimento, com amor. Claro. Tu consegues notar se ler com atenção, né? Certo. Eu, quando estou aqui a ler um livro, eu me entrego toda. Claro, porque tem hábitos de leitura também. Sim. Pessoas que também têm alguma dificuldade, porque mesmo no seio da família não tiveram, mas podem cultivar também, tendo um amigo, uma amiga que gosta de ler, podem ler os dois um livro, um acaba de ler e podem discutir, desconstruir qual é a ação do artista, quem é o protagonismo, quem é o protagonista, que lição de moral é que tem para a nossa vida. Veja, para onde vais, Luteca? Na quarta classe. Eu vou ao Quimbanda. E dizia outro, disse, não vais ao Quimbanda, vais ao médico. Quem tudo quer, tudo perde. Claro que tu já tinhas dois peixes ali, onde apanhaste, no rio. De repente foste buscar mais, olha, o peixe pegou. É tudo muito claro. É tudo muito. As obras da doutora Canguimbo é tudo muito claro. Você consegue entender sem dar muito rodeio. E dentre estas todas as obras de infanto juvenil, né? Qual foi a que mais lhe marcou? Olha, eu ainda dias perguntavam-me, sou parceira da Universidade de Playa Ancha, no Chile, e dizer que eu tenho 2 livros também traduzidos em inglês e espanhol. Não brinca! Aquilo não. Deixa eu contar, faz-me lembrar aquela música. Debate então com ela. Vai lá, fala das autarquias. Vai lá, vão te dar minha dengue. Vai lá, mas aqui não está a nos dar, aqui estão a nos ensinar, sim senhora. Estamos a aprender, é muito bom. Não, mas o nosso papel eu também aprendo muito com os jovens. Bom. Eu aprendo muito e dizer que cada pessoa é uma pessoa e tendo em conta também o meio, porque se a pessoa for colérica, agressiva, vai querer fazer uma narrativa para a criança dos problemas que ela viveu, coitada da criança que ainda tem 2 anos. Tudo amargurado, sim. Então também tem etapas, não é verdade? O que é que nós temos que levar para a criança? Essa beleza textual. Pensamos muito que é importante, os desenhos, o pato, a galinha, o qual peru. foi a obra que mais marcou, doutora Canguimbo? Olha, para mim todas infantil. Todas elas aquela que a doutora viu mesmo não aqui, sim senhora. É verdade que as pessoas falam muito do avô Sabalo, que é uma história que as pessoas dizem assim, gosto muito, tem uma grande lição de moral, e eu quero agradecer à União de Escritores Angolanos, na altura do então secretário Botelho de Vasconcelos, tínhamos essa parceria também com algumas universidades e editoras. Um livro foi lançado no Brasil, na Universidade de Salvador da Bahia, depois aqui, mas marca-me que eu até já foi muito reeditado este livro pelo Ministério da Cultura, pela uma editora também, passo aqui a publicidade das letras, e então eu penso que em todas as obras há sempre um ganho, e aí agradecer também à mesa de leitura da União de Escritores Angolanos, naquele ano de 2000, a Brigada Jovem de Literatura, o João Bela, que eu tive orientação até do falecido
Samuel de Souza, quando por vezes, também. Então a doutora não não tem uma obra assim específica, gosta de todas, não é? Mãe, é como eu gosto dos meus filhos. Agora, doutora, conta-nos um pouco do projeto Conto. O que é que esse projeto vai, qual é o impacto que vai trazer à nossa sociedade, em particular às crianças? Projeto Conto. Eu gostava mais de saber como é que é. Eu gostava de dizer que nós, porque eu não estou sozinha, está o Rabi, está uma Biala. Naturalmente, o meu filho, o Aldair Ananás, também tem estado a ajudar, o Diclas Juan também. No projeto Conto também estão inseridos os filhos a doação. Da doutora? Sim, os filhos da doutora também fazem uma parte? Opinião a dar, não estão assim de uma forma direta que eles não gostam, mas eles têm sido o meu aderiram normalmente, estão aí a dar aquela garra. São grandes leitores também. Oh, que bom, saíram a mãe. Eu tenho essa graciosidade de todos eles gostarem de leitura. Então, dizer que eu já venho com o projeto Ocolonguiça. Cada dia que passa, ou cada ano, eu vou mudando só o nome. O objeto social é o mesmo. É incutir o gosto e hábitos pela leitura. As crianças, naturalmente, jovens e adultos que não tiveram essa oportunidade. E nós já andamos por quase toda a Luanda, e há menos de um mês, se não estou equivocada, estive no bairro do falecido Mano Chaba, que é o paraíso. Desde já mandar um abraço para toda a família e fizemos um trabalho muito lindo. Também dizer que eu tive apoio da administração municipal do Cacoaco. Sim. E ofereceram-me 500 lanches e eu pude doar às crianças. E digo-lhe que foi um momento, para mim, inesquecível, porque todos nós precisamos, não importa só ser escritora, ser um poeta, mas que nós temos que ir para as zonas recônditas, porque elas não conheciam o livro. Falei da doutora Maria Eugênia, fui fazendo perguntas, me foram respondendo, mas eu, de uma forma sábia, cautelosa, eu fui levando a mensagem. A doutora sempre quis que os seus filhos seguissem a sua linhagem como escritores. Sabemos que há músicos, não é? Dentro dos filhos assim há quem canta. Como é que recebeu isso? Os músicos são filhos do meu irmão, o Walter e o Nicole. O Cândido também. E se falar da família, é o número de cantores, e posso assim dizer que a poesia está lá também, tem esse dom à escrita, mas eu não devo impor, porque os meus filhos também são multifacetados. Que o mais bom, velho que bom. Está ligado ao direito, a menina é gestora, os dois estão ligados também à comunicação em língua portuguesa. Sim. Então, eles são livres, não têm que fazer o que eu faço. Que ótimo, doutora. Fora a doutora, não é que já tem uma carreira promissora. Como que está a ver atualmente o mundo literário? Será que os jovens estão a dar aquilo que a doutora espera ver, ou nem por isso? Eu ainda penso que a juventude também, como eu havia dito, eu tive uma socialização de grandeza, a família, a escola, a igreja. Reitero que nem todos tiveram a mesma possibilidade. Sim. Porque os nossos pais é que nos incutiram o gosto e hábito pela leitura. Fazíamos muitas cópias, líamos em voz alta. Toda essa grandeza também trouxe-nos mudança nas nossas vidas. Então, eu penso que é importante dizer aqui o seguinte. Pessoas que tiveram possibilidades e aquelas que não tiveram, não é? Mas verdadeiramente, se tiver essa autovontade, eu tenho estado a dizer, não é a idade, mas é a espiritualidade. Pensa, você tem que ter foco, determinação. E por vezes eu tenho estado a falar com as pessoas, olha, quantas pessoas eu já matriculei? Estão no bom caminho a juventude? A juventude, no que concerne a literatura, estão no bom caminho, o conteúdo é aquele que a doutora quer ouvir ou ler. Eu vou chegar até aí. Pelo facto de não terem esse gosto e hábito da leitura, então também alguns têm alguma dificuldade. E quererem também a sua afirmação, que não é mal, mas, dada a altura, havia muitos jovens de várias províncias de Angola, e eu tinha sempre aquele cuidado de chamar a atenção. Olha, tenta ler mais, leia mais, Carmilda de Lima, leia o João Bela, vai ler também a Sustina Fernandes, a Dalumba e tantos outros escritores, naturalmente, aqueles que são cofundadores da União de Escritores. Os mais novos foram o João Melo e o Botelho de Vasconcelos. Então, a minha orientação é sempre no sentido deles irem buscar referências. Mas quando a pessoa não teve, também
epá, ele Fazer a sua história. ele quer se afirmar, mas tudo também tem que ter um cuidado. Tem que Exatamente. ter um cuidado. Quais são os cuidados, doutora, que os jovens devem ter atualmente Claro, ao escreverem uma obra literária? Vai sim, vai. Porque eu não consultei, também me arriscaram, diziam também que não estava bem. Não estava bom, Claro sim. que eu chorava, naturalmente. Claro que eu É chorava. duro, é duro. Mas é um caminho que, na verdade, depois tem sabor. Tá a ver? Aí estás a ver um bocadinho de limão, depois vais polvilhar mel e canela e o sabor é outro. E eu digo-lhes honestamente, eu agradeço a todos que receberam-me, eu reitero sempre. Eu, quando falei com o escritor João Bela, ele dizia-me: olha, tens que ir para a Brigada. E foi o melhor que eu fiz, foi ir para a Brigada, depois a posterior ser membro da União de Escritores Angolanos. Uau. Mas porque tinha, na verdade, o perfil do ponto de vista da literatura. E eu me questiono, ainda há dias falava com alguém, dizia: mas como é que há pessoas que são membros têm um livro de culinário? Eu disse: eu não tenho conhecimento. Como há pessoas que... Então eu digo: não, é preciso também nós sermos cautelosos. Não basta só ser membro por ser membro, não é? Mas é preciso sustentabilidade naquilo que fazemos. Exatamente. E eu digo-lhe com toda a honestidade, com toda a franqueza, não sou melhor que ninguém. Mas hoje dou cartas no mercado internacional, porque eu defendo o meu trabalho quando chego no Zoom. Eu defendo o meu trabalho quando alguém liga para mim e quer ter uma interação comigo. Mas é um aprendizado de todos os dias. A doutora sente-se assim com o dever cumprido. Eu fiz, eu cumpri com o meu papel. E eu continuo a caminhar. Oba. A vida é um percurso. Oba. Ela se faz caminhando. E adiantar não é chegar. Não é chegar, é que nós lindo. vimos hoje na literatura. Pessoas é que estão a adiantar. Mas do ponto de vista daquilo que é o trabalho artístico, literário, está a ver? Nós vimos também trabalhos que lendo cai mesmo na mediocridade. Ok. Sim. E nós, por vezes, quando falamos, ou chamamos a atenção, mas a pessoa quer ser membro da Mas, na União. verdade, doutora Canguembo, o que é que um trabalho ou uma obra literária, quais são os principais pontos que a obra literária deve ter? Para quem não saiba, alguém só está a escrever. Não, vai depender do género, não é? Do género, sim. Eu tenho estado a dizer que eu não tenho, a mim ninguém me ditou para escrever. Uau. Em função do meio. Okay. Agora, eu leio, não é verdade? Continuo a ler, já lia, não é? Os livros que tinham pendor do ponto de vista educativo, embora naquela fase colonial. Doutora, já roubou aí um trechinho do livro de alguém para trazer a sua obra literária? Não, verdade, doutora. Não, mas eu gostava de dizer que... A música faz isso. Será que no mundo literário também existem essas coisas? Eu não gostava de dizer que sim, mas nós conhecemos a pena dos artistas. Pessoas há que já conversamos às vezes que alguém foi o livro de alguém que roubou lá alguma coisa, não é? Mas foi o termo, tirou lá um trechinho. Mas eu quero dar graças a Deus, porque eu tive essa riqueza. Que bom. E então eu todos os dias escrevo. A grandeza que Deus me deu é todos os dias escrever. E eu tenho, vários livros na forja. Todos os dias? Sim, todos os dias eu sou uma mulher inspirada, eu amo a vida. Dá para ver. Eu amo a vida e eu gosto de mim também. Vai falar já um pouquinho da sua, vou dizer, como é que é? Candidatura à presidência, né, dos escritores nacionais. Mas antes eu gostava muito que a doutora explicasse o que inspirou a escrever o livro Útero do Universo. Olha, eu amei, é uma coisa muito forte. Doutora, coisa do outro mundo. Eu particularmente amei. Literalmente é uma das melhores obras da doutora Canguembo Ananás. Angolanos, quando o lançamento Calunga do meu padrinho Manuel Rui Monteiro. Okay. E então foi assim, uma química entre eu e a professora Dayana, agradecer também o doutor Carmo Neto. Não é? E desde aí, eu trabalhei muito na altura da Covid. Trabalhei muito mesmo. E este título surge muito assim, muito forte. Digamos assim, naquele desvaneio. Eu havia dito, né? Eu tive um filho durante muitos anos, sofreu a questão da droga. Da droga, sim. E a minha segurança, a minha terapia foi a escrita. E ao longo desses anos todos eu andei a escrever. Independentemente das vicissitudes, assaltarem as nossas casas. Primeiro era o filho que tirava, mas mesmo depois da morte as pessoas ainda vão lá, arrombam-nos, nós não estamos, tiram-nos coisas. Então, é um livro que estou muito feliz, porque há menos de 15 dias, um professor doutor da Universidade de São Paulo, estou a falar do Brasil, ligou-me e
está pronto para editar a minha obra. Aí agradecer também o Dr. Ernesto Daniel, que tem sido... Eu não escrevo, eu não sou corretora. Ok. Os colegas meus linguistas, eles corrigem o meu livro, dão aí o seu parecer. E eu já tenho dificuldades ainda, dias. A professora Inocência Mata, não tenho vergonha de dizer, chama, Canguimbo, estás a pôr a vírgula ali. E a professora doutora também, a Fátima Fernandes, chamava-me, mas tu escreves, mas não pões as vírgulas. Eu dizia, professora, tal como Saramago, não é minha função. Também aprendi que cada um na sua área vai fazer melhor. Eu sou literata, eu escrevo, claro. Mas... A doutora poderia dar aqui um trechinho só desta obra, Útero do Universo. Só um trechinho. Primeiro, eu gostava de falar dos seios e ventres, porque somos nós que povoamos o mundo. Que povoamos, sim. Está à vontade. E há essa ligação entre seios e ventres, seios e ventres e o útero do universo. Finalmente, quem povoa o mundo? O universo tem muito a ver com a mulher. Muito. Sem o desprimor para os homens, que eu amo muito os homens, entendam como quiser. Somos gêneros diferentes. Da costela deles. Sim. É verdade. E é preciso respeitar também. E que eles nos respeitem também. Sim. Nos possam respeitar. Sim. E então, tem a ver com essas viagens da valorização, de olhar para o meu corpo também. Eu tenho que olhar e valorizar. E naturalmente o parceiro, na verdade, ter que abrir a boca para dizer o que é que eu tenho de bom também. Exatamente. Para a sua satisfação, para a satisfação de ambos. E nós não podemos, quer dizer, e tudo que Deus fez no universo, essa grandeza da arte, do ponto de vista da sexualidade, pensamos nós ser muito importante. Sim. E por vezes nós temos que saber como falar, como reportar, tendo em conta as idades, não é? É verdade. Você pode abrir mais olhando também para a pessoa de maior idade, que tem alguns problemas. Este é de infanto juvenil, não é? Diga. Este é o Útero do Universo. Não é poesia. É poesia. É poesia. Declamar aqui um pouquinho, doutora, por favor. Meu Please. Não esperava. Primeira mão aqui no filtro zero. Aqui é filtro zero. Um pouquinho só, doutora. Eu não tenho assim mente um trechinho. Eu não tenho muitos poemas, digamos assim, memorizados. Mas já para a sua satisfação, naturalmente, e para a satisfação dos nossos que estão aí internautas, podemos assim dizer. Então, o palco é todo seu, está à vontade, é ali mesmo. Por favor, vamos degustar. Nas ondas do mar encontrei o amor. E nas ondas do mar encontrei o amor. Bondoso, carinhoso, lábios cheios de carnudos, bons para se beijar. Nas ondas do mar. Vivemos muita nostalgia, aquilo que é a combinação de afetos para romper as fissuras das paredes da nossa casa e, por que não, do nosso quarto. Uau! Um bocadinho. Ao vivo, não é? Sabe, faz ao vivo. E o que é mais difícil, doutora Canguimbo? Escrever ou declamar? Bem, eu dizer que há anos atrás eu, na verdade, tinha esse exercício de memorizar os poemas. Mas eu consigo, através de uma leitura, a releitura, levar a emoção. Então, o importante é a dicção, ler, reler e levar toda essa emoção à plateia. Não importa se eu memorizei o poema ou não, mas essa é uma arte também que já faço ao longo de muitos anos. E então, acho que desde que a gente gosta de fazer as coisas, tudo torna-se muito fácil, porque nós amamos aquilo que fazemos. Então, para mim, é igual. Nesses anos todos eu levo as emoções. Amém. Nesses anos todos de carreira, quais foram os maiores desafios que a doutora enfrentou e conseguiu superar? No caso, vai dizer os maiores... No caso, a doutora vai dizer os maiores desafios e depois as melhores ou as maiores superações, né? Se assim posso dizer. Claro, claro. Olha, dificuldades, tudo isso, já está aí. Isso existe sempre. Como eu dizia logo de início, porque em função das dificuldades, nós ganhamos endurance, nós ganhamos força. Claro que afirmar-se, eu sou provinciana, e afirmar-se numa cidade capital, uma cidade cosmopolita com tanta gente,
não é muito fácil, mas eu também fui resiliente, Uau. porque os meus poemas também foram riscados na União e eu podia ter desistido. Sim. E eu encontrei pessoas como Botelho de Vasconcelos, o mais velho Samuel, o Anhangachito, na Brigada, o presidente Kudjimbe, o João Bela. Então, e também na altura do então ministro Boaventura, que nós tínhamos essa ligação muito forte com as várias universidades lá fora, que eu tive o privilégio de fazer várias viagens, graças à União de Escritores Angolanos. E então dizer que, epá, as dificuldades eu as superei. Superou, sim, sim. Eu as superei com muita resiliência, sou uma pessoa... Mas foram muitas, não é? Com muita, e também posso assim dizer, sem medo de errar, tive muito apoio da comunicação social. Que bom! Sim. Os jovens que naquela altura, sim, quer da rádio, quer da Angop, quer do jornal, e aqui falar do Dr. Jomo, o Dr. Jomo Fortunato, foi ele que, na verdade, publicou os meus poemas no Jornal de Angola. Estou lembrada que foi a 26... Mas a doutora foi muito abençoada, é? 26 de agosto, se não estou equivocado, de 2001. E dizer-vos que eu tive apoio também do governo da província, na altura do então governador Aníbal Rocha. E aí estava o Manuel Sebastião, um grande homem de cultura também. E eu lanço no dia 8, ali no bairro onde temos a primeira obra? A primeira obra. Em 2002. Sim, lançamos no Centro Cultural Agostinho Neto. Foi o dia 8, dia do aniversário da Maria Eugênia Neto. Mas dizer que eu estou grata, porque eu senti uma pressão enorme e hoje compreendo e eu agradeço. O João Bela mandava-me bué. É verdade, olha, Canguimbo, vai aquilo. E foi vai muito ali, bom. vai ali. Sim, e foi muito bom. Foi a maior terapia que eu encontrei. Uau, que bom. Em função de todos os problemas que eu já me referia aqui, que vivia, né? Sim. E então dizer-vos que o Por Mais Cedo uma vez ralhou-me tanto. Olha, não tem vai dessas. Não tem vai dessas que o teu poema ainda não está bom. Mas quando ele dizia que não está bom... Isso fez de ti a grande escritora que é hoje. A grande profissional. Talvez não seja grande, mas eu todos os dias quero aprender. Todos os dias eu vou em busca do conhecimento e cada dia que passa eu quero sempre me superar. E então... e depois nós tivemos aulas também de literatura com o Falcido Macedo. Um grupo de meus do coração, da Brigada Jovem de Literatura, que hoje até sinto muito, porque eles deveriam ter já obras, deveriam ser também membros da União de Escritores Angolanos, por exemplo, o Carlos Pedro, e todos aqueles que nós fomos, trilhamos, vimos o caminho cheio de juntos, sim. Olha, ainda falando, eu gosto desse nome, ainda falando da União dos Escritores Angolanos. Será que existe mesmo esta união ou não passa de algo assim meio fictício? Eu gostava de dizer que cada um de nós somos de família e o que eu levo para a União é a minha paz, porque eu nasci, tive essa socialização de paz. Cada pessoa é a sua pessoa, uns com um comportamento, digamos assim, de doação de afetos, outros não, mas aí é viver na diversidade e também sabermos aceitar, não é? Mas existe essa união de fato, ou nem por isso? Mas claro, porque o Agostinho Neto, posso assim dizer, todos aqueles que criaram a OEA e a imagem que tenho, naquela altura ainda estava o Landino Vieira, o nacionalista, saindo do Zingambande para lá, assistir às macas à quarta-feira, eu vi assim debates frenéticos, pessoas que eu guardo até hoje, que o Botelho de Vasconcelos falava-me da dicção, vocês têm que ler bem, têm que ler, têm que reler, mas ajudou-nos grandemente também para que nós hoje pudéssemos nos posicionar aqui no mercado, no nosso mercado e também no mercado internacional. Sim. Ainda sobre o livro Útero do Universo, não é? Eu estive aí a ler um pouquinho. Eu vi que a doutora Canguimbe está a custear tudo, ou percebi mal. Será que há apoio moral? Já pude notar, né? Já disse aqui a doutora que existe. Agora, financeiro, como é que está? Fico um bocadinho, por acaso, olha, os seus eventos eu tive um grande apoio também do empresário, que vou fidelizar aqui, porque há pessoas que não gostam, ele fez de coração. E torna-se um bocadinho difícil, como eu já havia dito. Eu hoje estou a editar através da Universidade de Playa Ancha, na República do Chile, com o apoio da Embaixada Portuguesa.
E eu agradeço a Deus, porque foi mesmo passar também na peneira para que o meu livro fosse, digamos assim, aceito. Aceito, ok. Mas pronto, nós temos muitas Uhum. dificuldades. A União, ao longo dos anos, é verdade que fez como a primeira editora em Angola desde a independência, e eu faço uma vénia por o potencial que tinha naquela altura de muitos de nós lançarmos os nossos livros e darmos essa grandeza internacional, que eu, enquanto secretária para as atividades culturais... E agora a doutora está a candidatar-se na presidência dos escritores nacional. Mas, doutora, conta-nos lá, esta força veio de onde? Como é que está a ser? Está expectante? Primeiro, eu sinto-me feliz, e fomos duas mulheres, eu, a Marta Santos, o escritor Jacinto Lemos, o escritor também Lopito Feijó, posso assim dizer. Mas epa, a vida tem essas coisas, não é verdade? Pensamos nós que agora estamos a lavar a nossa roupa suja em casa, não estaria aqui a dar pormenores, porque as mulheres, não é por sermos mulheres, eu e a Marta, mas porque temos potencial. Uau. Eu conheço a casa, naturalmente, e tenho estado a dizer, um bom gestor, um bom escritor tem que ser um bom gestor. Uau. Porque nós, por mais apoios que nós possamos ter, então é preciso quantificar. É preciso fazer, há toda a necessidade de fazermos os relatórios também. Então, eu penso que está tudo em aberto, não é? E por vezes é importante que nós a expectativa é aquela. Compramos com a documentação, que pensamos que é muito importante. Então, pronto, estão aí os mais velhos, os grandes fundadores, o Mané Rui Monteiro, o Joffre Rocha, que nós devemos obediência a eles. E algo, na verdade, que não vai bem. Eu não estou zangada com o escritor Lopito Feijó, desde o livro, não é? Sim. Independentemente das suas intervenções, que eu penso que deve ser uma pessoa mais comedida, deve ter calma, pelo respeito também à comunicação social. Isso está a correr no mundo, nós recebemos telefonemas e queremos, na verdade, um secretário-geral que nos saiba representar. Não importa o seu status, mas aí são que vença o melhor. Sim, que vença o melhor. E princípios e valores são muito importantes para a nossa vida futura. Então, como eu já havia dito, está tudo entreaberto e vamos ver o que é que sai daí. E, na verdade, quem vence é a literatura e a OEA, que penso que a inovação... Como é que está a decorrer esse processo das campanhas? Já fizemos as eleições no já sábado. Fizeram? Sim, fizemos no sábado. A TV Jovial não foi para lá? Será que não tivemos informações? Pois é. A TV Jovial está em tudo quanto é canto. Nesse quesito, eu penso que temos que melhorar a comunicação. A comunicação, pensamos sim. ser importante, porque toda a cobertura... A atividade do gênero tem que ser mesmo expandida bem divulgada, sim. naturalmente, e eu acredito que os melhores dias virão, e nós não podemos ter aquele ego exacerbado, porque a União é mesmo Casa de Agostinho Neto. Casa de Agostinho Neto, e devemos respeito e podemos trabalhar, nós nos doarmos com toda a calma, com toda a ponderação. Então, felicito a todos que tiveram essa coragem, até o escritor Jacinto Lemos, que aí esteve, tentei puxar por ele, mas teve as suas razões, a Marta também, o escritor Lopito Feijó. Então, penso que nós temos cada vez mais encontrar um meio termo para que nós possamos alavancar essa grande... Caso a doutora Canguimbo ganhe esta presidência, planos para o futuro. Caso vença, não é? Planos para o futuro, projetos, o que é que vai mudar aí na literatura angolana, aqui no Filtro Zero. Primeiro é que nós já fizemos as eleições e agora resta cada vez mais dialogarmos no sentido do meio termo e equilibrar. Né? E eu, nas minhas linhas de força, eu falava na questão da transformação da União. Não é verdade que precisamos de ter casas de banho condigna, precisamos de ter, na verdade, uma sala em Engachito também em altura, que nós possamos receber as pessoas. Precisamos que é o grande papel social da União, é editar livros. Nós tivemos uma grande chancela, que era da Sona Angola, é resgatar também. E por acaso edita-se, mas o custo é lá bem acima, não é, doutora? Nós temos esse problema, mas tivemos aqui, nós temos muitas empresas, naturalmente. É verdade que hoje vivemos uma situação de contenção,
Mas eu acredito que se as empresas puderem financiar a União, a IGAI não vai fazer absolutamente nada, porque é dentro da responsabilidade social. Ok, doutora. E nós queremos o melhor para a nossa casa e olhamos para a juventude também com o seu potencial. Nós vamos terminar para daqui a pouquinho já, mas eu gostava de saber, é uma pergunta que não se quer calar. Neste mundo literário, ganha-se mais ou perde-se mais? Eu não diria ganhar ou perder. Hoje, a minha preocupação é invadir o mundo com a minha literatura. É verdade que nós, a nível do nosso país, nós temos estado a ver colegas, não são membros da União de Escritores e outros, que vão fazendo pequenas tiragens de 200 livros, vão associando com custos próprios, que está mal também. Isso dói. Essa é a razão que eu bato sempre portas lá fora e quero dar graças a Deus que as empresas têm sido receptivas. Mas nós precisamos de mudar o paradigma, que possamos apoiar cada vez mais e não só, cara jornalista, há toda apresentadora, há toda a necessidade de nós fazermos contenção. Exato. Porque não é só gastar. Se a empresa deu 50 mil, não é verdade. Eu vou justificar, uma questão de hombridade, eu tenho que levar o relatório. Olha, comprei louça, comprei computador, comprei, digamos assim, mobília, comprei, olha, os salários dos trabalhadores. Isso, então penso, aquilo, justificar. É o que falta, por vezes, assim, um certo ego, Canguimbo está aqui a falar. Canguimbo sim, não passa dificuldade, não precisa de apoio. Não é isso. Nós queremos o melhor para a nossa casa. E todas as obras da doutora Canguimbo foram bem aderidas, como é que o público recebe, cada obra é uma obra, não é? Eles recebem de que forma? Há um impacto enorme? Eu penso que, desde que eu comecei, tenho tido essa grandeza, dizer-vos aqui, de os livros não sobrarem. Eu já viajei para vários países, e aí agradecer os Maningue Nice, para Moçambique, que o doutor Cesarila, a doutora Deusa, a Paulina Cisiano, poeta militar, e tantos outros colegas. Doutora, nós já chegamos ao fim, né? Desculpa por tarde. A única escritora angolana que pensou no Kuduro. Na grelha morreu e a doutora disse, não, vou fazer uma obra literária para homenagear na grelha dos Lamba. Sim, senhora. Olha, a única. Está na forja. Estamos aí a trabalhar, não é fácil. Pronto, sabe que tem família, tem esposa, tem irmãos, mas já está num bom caminho. Agora precisamos, naturalmente, um livro com estrutura, porque eu não sou foi eu na grelha que passou por mim, foram várias pessoas. Sim, senhora. Então, quero agradecer a Deus também por meu eterno afilhado, que eu, muitas vezes, eu ouço as músicas dele e foi fantástico a recuperação dele, porque ele contraiu um matrimônio e teve os seus filhos com a Uesa, que era um casal, que digo-lhe muito bom, muito unido, muito bom. Eu sempre que chegasse o meu afilhado, madrinha come, madrinha aquilo, madrinha, vias sozinho porque madrinha, ele me questionava também, o padrinho, opa, aí ficávamos aí. Tá bem. Doutora, considerações finais, por favor. Câmara está à vontade. Conselho para os jovens que também querem engrenar nesta área da literatura, por favor. Eu penso que sim, o jovem, tal como eu também, embora eu tenha uma idade jovem superior, não é? Mas isso não deixa de nós convivermos. Claro, como eu também bati portas para a orientação a nível da escrita, vocês também podem fazer e tem-se dado, o doutor Daniel, o Cibad e outras pessoas têm dado formações sobre escrita criativa. Aproveitem mesmo, não estejam acanhados, não lancem assim só por querer o ego, cair na mediocridade, não. Tal como eu também caí, me levantei, tive orientação, fui na Brigada Jovem de Literatura e na União de Escritores Angolanos. E nós estamos aqui também de uma maneira ou de outra. Por vezes o jovem, pronto, tem assim aquele escárnio, falam de coisas que sem ter essa responsabilidade. E a Gabriela Antunes dizia que na literatura não é a idade. Ok, obrigada, doutora, pela presença. Obrigada por partilhar um pouquinho da sua história, da sua carreira aqui conosco. Foi um prazer ter-te aqui no nosso programa. Muito obrigada, estou curada, porque eu estava cheia de febre. Oh, que bom! E eu disse, não posso defraudar as meninas.
Sim. Não é bom. Também tenho o curso de apresentadora e eu sei o que quando uma pessoa falha num programa. Ainda bem. Não, tem essa responsabilidade. E sou muito pontual. Às obrigada. 14 horas já aqui estava. Mais uma vez, muito obrigada. Não, obrigada também pelo carinho e pela condução. Volto sempre. Aqui agora é sua casa. doutora. Obrigada, obrigada. Pois é, Então, chegamos ao beijinhos aqui fim os de mais uma cameramenos. edição. Sim, pode mandar beijinhos. Beijinhos cameramenos também, malta jovem. Aham. Gostei aqui do vosso painel, tudo lindo, lindo. Obrigada. Lindo. É mesmo uma De rádio jovens para jovial. Eu jovens. de amarela, então, uma jovem me senti. É assim mesmo, a TV Jovial tem disso. Tu entras aqui, assente e quando já está lá, rejuvenescer. É verdade. Ok, meus amores, chegamos ao fim de mais uma edição do programa Filtro Zero. Foi assim com a nossa doutora Canguimbo Ananás. Esperamos, vamos voltar amanhã com mais um tema pertinente, ok? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Apresentou para vocês a Milandra Gonçalves, aquela que é imparcial, diz o que sente e dorme sossegada. Beijinhos e até amanhã.